E durante toda a semana da FISPAL, nós tivemos o stand do FCSI Fale com Especialista e com palestras diárias dos membros e profissionais da área. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui no stand do FCSI, Federação de Consultores Internacionais. Estamos aqui montando a nossa mesa hoje. O nosso tema hoje na mesa, nós temos a lavagem mecânica e sustentabilidade, sendo apresentada pelo senhor Sérgio Martinez, diretor comercial da Netter, uma das empresas parceiras do FCSI. Convido a todos para poder acompanhar essa apresentação. E do meu lado direito eu tenho a Erlise Tancredi, responsável aí pelo escritório Erlise Tancredi Kitchen. Erlise Tancredi Kitchen, que vai fazer aqui a mesa junto comigo, onde a gente vai estar discutindo também os pontos levantados pelo Sérgio aqui durante a apresentação dele. Sérgio, o espaço é seu. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui falando com vocês, os colegas aqui do FCSI. E um tema tão importante para a gente, né? Como o Roberto falou, sou diretor comercial da Netter. A Netter é uma indústria brasileira que fabrica máquinas lavadoras de louças e utensílios. E quando você diz isso, parece que nós estamos dizendo só de máquina. Olha, um equipamento para colocar uma cozinha lá que lava a louça. Mas a máquina vai muito além disso. Quando você analisa tudo que ela proporciona, você acaba chegando aqui nesse conceito que é o de ecoeficiência, onde, usando o equipamento, o operador consegue economizar recurso natural, no caso água, uma quantidade importante, e agregar qualidade de vida no processo, ao colaborador, e para o cliente lá na ponta. Então eu vou fazer isso, detalhar um pouco como se chega aí, né? A gente divulgar mais um pouco isso que a gente já faz diariamente atendendo os clientes. A gente aborda esse tema e é legal ter esse espaço aqui para trazer para vocês. Então, indo nesse conceito, por que economia de água? Porque na lavagem manual de louças, você tem um desperdício de água altíssimo, que muitas vezes não é observado, não é medido. E é muito comum ver lá a torneira aberta ou trocar aquela água do molho muitas vezes durante a higienização. Só que quando você muda esse sistema para a lavadora de louça, para o sistema mecânico, você economiza 90% de água. Então a gente tem aqui uns dados da Sabesp, onde ele mostra que, dependendo da abertura da torneira, qual o consumo de água em 24 horas. Então, se vocês olharem aqui, uma torneira mais ou menos aberta gasta quase 1.000 litros por hora. Quando você substitui essa operação por uma lavadora, a lavadora lava 18 pratos com 2 litros de água. Ela lava e enxágua. E aí também dizer lavagem e enxágue é um pouco diminuir o produto. Ela higieniza o produto, ela termodesinfeta o produto, eliminando desperdício de água, muitas vezes substituindo a operação do cliente do descartável para a louça reutilizável, que o descartável é um custo constante, tem um dano para o meio ambiente absurdo. Uma simples lavadora de louça transforma a operação do cliente numa operação eficiente, uma operação que agrega para o meio ambiente, agrega para as pessoas que trabalham no restaurante e para o consumidor, o cliente que está lá. Bom, como o Sérgio explicou, eu queria complementar como projetista de cozinha e consultora esse diferencial. Porque o Sérgio é fabricante da máquina de lavar louça. E muitas vezes a gente fala, o fabricante está defendendo o produto dele, né? Lógico que ele vai vender. Mas eu, como consultora e projetista, eu falo que realmente as pessoas desconhecem
e é normal desconhecer, hoje em dia eu conheço por trabalhar e estudar esse tema, que lavar e enxaguar não é a mesma coisa que higienizar. E a gente acha que é a mesma coisa, né? Então, o que a norma pede é que higienize. E só o processo da máquina consegue fazer o que a norma da Anvisa pede, né? Então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não conhecem. Parece tudo parecido, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, né? Então, isso é um fator que eu queria chamar a atenção, além de toda a economia de água e tudo mais, eu queria chamar a atenção para essa questão que higienizar é diferente de só lavar e enxaguar. Pode falar. Então. Porque existe um ciclo, né, que é o seguinte: eu preciso ter a quantidade certa da água quente, do tempo e do detergente. E esse ciclo de cílio eu só consigo dentro da máquina. Você não consegue que o seu operador manual consiga ao mesmo tempo a água quente e o detergente. Então, para higienizar, você precisa seguir esse ciclo. E ter uma proporção certa dos três. E a máquina você regula para fazer essa proporção exata. Por isso que só a máquina faz. Dentro dessa, aproveitando a sua pergunta, Pedro, um ponto importante também nesse quesito é a economia de produto utilizado. A gente costuma dizer que dentro das consultorias dos projetos, o processo ele é perfeito. O processo só dá errado quando o ser humano falha. Então, quando você coloca um equipamento que você tem ali embarcado, tecnologia, desenvolvimento, inovação, a gente esbarra justamente nesse tipo de solução que a Netter traz para nós. Então, é uma apresentação para o mercado, uma solução para o mercado que quando você projeta ou faz um desenho de um restaurante, pensar na estrutura que você vai ter e na forma da saúde do seu funcionário ao longo do dia, do trabalho dele, é fundamental. Então, você ter um resultado desse, autonomia, economia e otimização dos processos, garante para você uma entrega de um prato com qualidade na mesa do cliente. E aí, aproveitando esse gancho, queria perguntar para o Sérgio, nessa parte de inovação, qual o trabalho da Netter junto ao mercado e, principalmente, pegando o gancho com todo esse tema que a gente tem hoje, em cima do ESG, a parte da sustentabilidade, reutilização de água, uso de produtos que sejam biodegradáveis. Qual é o olhar da Netter em cima disso? Como que vocês estão trabalhando isso junto aos projetos ou novos projetos no Food Service? Em termos de desenvolvimento, a gente está olhando aonde? Para o detergente, né? O que pode substituir o detergente? Porque esse é o vilão que acaba sendo olhado como se não tivesse detergente seria tão bom. E hoje a gente tem pesquisado algumas opções sem detergente e acredita que em algum tempo, em alguns anos, a gente vai poder colocar para o mercado algo sem detergente. Tem o ozônio por aí que a gente está estudando e outras opções, ou de detergentes menos agressivos. A questão na máquina, falando do detergente, é que o volume de detergente utilizado ele é muito pequeno e ele gera esse resultado aqui no ciclo de Sinner que a Elise falou. Né? Um tempo de pressão, que é a água batendo no prato, mais a temperatura, mais o agente químico, isso por um tempo acaba dando esse resultado, né? Que você elimina 99,9999, 10 a sexta a quantidade de micro-organismos. Isso é fantástico. Isso é feito em 18 pratos com 5 mililitros de detergente. É muito pouco. É muito pouco. Muito menos do que quando na mão alguém tem lá o detergente neutro de cozinha, que acaba sendo uma quantidade muito maior, que acaba indo para o esgoto e tudo mais. Sim. Mas a gente tem o quê? A gente tem essa questão de querer tirar o detergente da máquina. É super desafiador, mas a gente está trabalhando nisso. Sim, e eu ia até complementar. Então, o que acontece? Complementando o que o Sérgio falou, um funcionário lavando na mão, ele vai gastar mais água, vai levar mais tempo, vai gastar mais detergente, né? E aí fica até mais poluente, né? Desperdiça água, mais poluente, além de não higienizar. Ou seja, eu estou afetando mais o meio ambiente e não estou atingindo o que a norma pede. Além disso,
a gente já tem fabricantes que estão trabalhando nessa questão do detergente. Então, já nós vamos ter no mercado isso. Eliminar totalmente o detergente, eu não acredito nisso, né? Mas a gente tem pessoas que estão trabalhando nesse desenvolvimento, né? Empresas. Um ponto importante que a gente tem encontrado no mercado é justamente o trabalho de desenvolvimento dentro da parte de tecnologia, que é o uso da nanotecnologia. Sim. Né? Então, você tem hoje um avanço em cima disso, né? Buscando essa redução, principalmente na parte de redução de resíduos, de gorduras, né? Que você tem hoje a utilização. Se não me engano, aqui na feira teve alguém que comentou comigo a respeito desse tipo de solução. Se alguém tiver alguma pergunta para colocar aqui para a Nécia, para o Sérgio, para a Elise, algum projeto, alguma coisa? Não? O utensílio mais difícil. Olha, Marta, eu não vou nem dizer do utensílio, né? Tem utensílios que são terríveis, com geometria muito complexa, onde o negativo e o positivo, quando você coloca dentro da máquina, você tem uma posição certa para colocar. E tem utensílios que, mesmo você pondo na posição certa, vamos padronizar assim, boca para baixo, ele fica com a boca para cima, né? Acumula água, aí você tem que pôr ele meio de lado. Ele tem boca para todos os lados. Aí você enfia lá um suporte meio assim, então tem alguns que são realmente desafiadores, né? Outros nem tanto. Né? Agora, com relação ao tipo de alimento, os farináceos são um desafio, porque eles cozinham com 55 graus, que é a lavagem de 55, 65, a temperatura de lavagem da lavadora, depois ela enxágua a 90, mas nessa faixa ele cozinha, ele gruda, então você não tira mais, sai da máquina mais grudado do que estava, a máquina cozinhou. Então nesses casos, indo naquele ponto que eu falei, como a gente analisa a operação do cliente para vender a lavadora, e o cliente, quanto mais ele fala para a gente, mais a gente entende o que oferecer para ele. Quando o cliente coloca essa questão dos farináceos, a gente reduz as temperaturas. E mesmo reduzindo as temperaturas, não compromete o resultado final de termodesinfecção, de desinfecção. Porque ainda tem enxágue a 90 graus, mais o produto químico que garante. A gente tem na nossa linha lavadoras de copos, onde a lavagem é 55 graus e enxágue a temperatura ambiente. E a gente já fez testes microbiológicos e o resultado é satisfatório também. Então a gente ajusta, mano. A gente vai lá e ajusta, mas é o farináceo que é o vilão da história. Né? Os pirões, os pirões da vida. Deliciosos pirões. Elisa? Não. Okay. Mais alguém? Alguma pergunta? O senhor vai fazer alguma pergunta? Boa. Boa essa pergunta. Tem uma monte de discussão em cima disso, né? Veja bem, em termos de produtividade, a melhor coisa realmente é ter uma máquina ali na copa e outra no bar. A produtividade é excelente, o utensílio volta para o lugar certo, o copo vai para cá, a louça vai para lá, tudo bem. Só que os espaços estão cada vez mais exíguos, né? Então vamos aumentar a área de salão e diminuir a operação. Todo mundo faz isso. E aí uma máquina só, né? Então a gente lava na mesma máquina e compra o prato. A máquina estando bem ajustada, bem ajustada que eu digo, não é que ela precisa de ajuste, ela estando bem instalada, energia certa, água certa, deságue certo e componente químico certo, ela vai lavar bem os dois. Não tem por que não colocar o prato, tirar, colocar o copo, é perfeitamente possível. Quando isso não é possível, e aí a visibilidade é no copo, porque ele é transparente, pega um copo, coloca contra a luz, tem um resíduo aqui. Pode ser algum desses insumos que não estão ok, aí aparece lá. Mas se tiver tudo certinho, se a água não for dura, é um problema, água com dureza, com minério, com ferro, com magnésio, uma série de coisas que gruda, principalmente no copo, que é um material mais poroso. Se tiver tudo certinho, e dá para deixar tudo certinho, com um bom fornecedor químico, com
o suporte técnico da máquina, orientando lá na elétrica, na hidráulica, vai tranquilo. Coloca uma máquina só e lava. Mas, em tese, né, ideal, seria uma máquina na copa lá, lavando louça, e outra no bar, lavando os copos, para a produtividade ser legal, não usar nada. Obrigado, Sérgio, porque esse é o tipo de coisa que agrega muito com um evento como esse, uma palestra como essa. Obrigado pela presença, Sérgio, obrigado pela presença. Encerramos aqui a nossa mesa. Teremos ainda uma palestra sobre importância do sistema de exaustão na cozinha para o bem-estar dos trabalhadores, com Marcelo Vale, da Halton Refrim, tá bom?